não se preocupe, não deixe a preocupação vencer. Tópico muito difícil, muito desafiador, principalmente numa época de crise epidemiológica, social, econômica. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Muitos de nós lutamos diariamente com preocupação. Eu mesmo sou um que luto muito com preocupação. Às vezes eu acordo de madrugada como se estivesse indo passear à tarde, né? Ligadaço. Aí preciso orar, né, para dormir novamente. Então, às vezes a gente tem medo, né? A gente se preocupa, tem medo de coisas, circunstâncias que cercam as nossas vidas, nossas mentes. Como lidar com esse mal? Né? Acredito que todos nós temos muita dificuldade com preocupação. Mas eu falo aqui de ser tomado pela preocupação. Né? É normal a gente se preocupar, mas o ser tomado pela preocupação, né, aí pode ser algo ruim, pode ser um problema. Tá? Então, que fique bem claro isso, é o ser tomado, aquela preocupação extrema que ela tenta te consumir, né? Versículo 1 do 37. O versículo 1 fala assim, ó, Senhor, deixa eu ver aqui. O versículo fala assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Então ele fala aqui, não, para a gente não se aborrecer por causa do homem mau. Então a gente vai entrar aqui na inutilidade da preocupação. A Bíblia nos fala para a gente não nos aborrecermos por causa do homem mau. Somos orientados, né? Muito provavelmente aqui Davi estava falando com ele mesmo, né? Consigo próprio. Muitas vezes é legal, é interessante, é importante a gente conversar com nós mesmos, né? A gente pensar conosco mesmo, a gente refletir conosco, né? É algo bom, né? A gente sempre tem que parar, pensar, refletir. E Davi estava nesse momento de falando com ele mesmo, né? Não nos aborrecermos, né? Para não se aborrecer por causa dos homens maus. Ele estava num momento de reflexão. Claro, a gente sabe que Davi tinha uma vida o quê? Muito tumultuada, né? Problemas, inimigos, guerras, perseguições, Saul, perseguição do próprio filho. E ele diz para ele mesmo, não se aborreça, minha alma, por causa daqueles que querem me destruir. Então ele fala para ele mesmo, né? A gente pode falar para ele, não se aborreça. A gente pode falar para nós mesmos, não se aborreça por causa dos homens maus. A gente pode também falar para a gente, como consequência aqui, confiar no Senhor, certo? Então, por exemplo, muitas pessoas se preocupam muito em serem roubadas, né? Muitas vezes uma pessoa diferente, um carro que entra na quadra, acha que vai invadir a sua casa. Então a gente vive, existem pessoas que vivem com medo extremo, né? Hoje em dia, medo também de ser contaminado, né, pelo coronavírus que a gente tem, medo de ser contaminado por alguma pessoa que não se cuida, que não demonstra amor pelo próximo, que não fala a verdade, acaba contaminando o próximo também, né? Está contaminado e fica quieto, né, mesmo sabendo. Então a gente também tem esse medo, certo? E, em primeiro lugar, eu acredito eu acredito que a gente deve seguir as precauções. Eu acredito e nós devemos seguir toda e qualquer orientação de segurança, toda e qualquer precaução. Por um outro lado, eu acredito também que não é saudável para a pessoa ficar se preocupando constantemente que vai ser roubado, que vai ser assaltado, que vai ser contaminado ou qualquer outra coisa. Ressalto, ficar preocupado constantemente, tomado por aquilo, tá, pessoal? Deixar bem claro, excesso, tá bom? Uma vez, eu fiquei sabendo de um desenho assim que passava,
e no desenho tinha alguns pássaros ladrões, os pássaros assim, num desenho. Eles entraram numa cozinha, né, com aquela máscara de ladrão, né, numa cozinha, estavam roubando as comidas da casa, né. Aí chegou o marido da esposa, né, no casal, o marido desceu lá e viu os pássaros, e o marido chegou e falou assim: ei, vocês aí, vocês por favor poderiam subir lá no meu quarto e visitar minha esposa? Ela está esperando vocês por muito tempo, né? Então, o que eu quero dizer? Diversas vezes, né, na minha casa, eu já acordei de madrugada indo atrás do ladrão, procurando um ladrão, que não tinha ladrão nenhum. Eu morava numa esquina, né, diversas vezes a gente acorda procurando ladrão, mas, na verdade, não tinha ladrão, não, eles nunca estavam lá. Certa vez a gente estava dormindo, né, a gente estava dormindo nessa mesma esquina, era muito barulhenta, né, e eu acho que a Laísa me acordou nessa noite, e ela olhou pelo vitrô do banheiro e ela viu uma sombra, né, de uma pessoa, e ela me chamou, né, vai lá, vê lá, tem alguém lá na rua ali querendo entrar, né, cachorro latindo muito, e eu fui, peguei abaixadinho, fui lá no banheiro, assim, olhar, né, aí a primeira coisa que eu fiz foi devagarinho e dei aquela cabeçada no box, pá, já quebrei todo o silêncio, né, da investigação, né, que eu fui ver, já quebrei todo ali, mas enfim, aconteceu que eu também me convenci que tinha uma sombra ali, e tinha um ladrão, né, e a cachorra, latindo, e aconteceu que a gente decidiu chamar a polícia. Nós chamamos a polícia, vieram 2 viaturas, né, os homens pararam, atenderam a gente super bem de madrugada, 4 horas da manhã, aí um policial subiu o muro do colégio, olhou, falou, ó, mas ele voltou, ó, assim, eu olhei aqui, não tem ninguém, se tinha, já foi embora, né, aí o policial falou, tá bom, obrigado, já foi, deve ter ido, né, foi embora, aí a gente foi dormir, daqui a pouco a cachorra, e a gente foi lá ver, não é possível, aí eu saí lá no quintal, aí quando eu fui ver a fundo, um gatinho dentro do meu quintal escondido. Eu dei graças a Deus o policial não ter encontrado aquele gato. Ia ser uma vergonha muito grande. Mas para a gente ver o que a nossa cabeça é capaz de fazer, né? Com medo. Isso foi uma história real que aconteceu com a gente. E o que a nossa cabeça pode fazer com medo, né? Pode criar cenários, produzir muita coisa. Por isso que não devemos ser tomados. Jesus e Marta. Nós conhecemos a história de Jesus e Marta. Marta e Maria, que ele estava visitando a casa, e Marta estava limpando as coisas, e Maria estava ali aos pés dele, né? E Marta fala, manda minha irmã vir me ajudar, Jesus. Né? Marta queria ter um cenário bom ali para Jesus na sua casa. Estava organizando as coisas. E Jesus disse assim, Marta, Marta, você está atribulada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada dela. Então Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava querendo cuidar da casa. E ela falou assim, Jesus, manda a Maria me ajudar, tira ela daí. Né? E Jesus falou, não, ela escolheu a melhor parte, certo? Então, Jesus alertando também, né? Muitas coisas impedem a gente de estar aos pés dele. A palavra mesmo fala sobre isso. Muitas vezes a gente perde o tempo de estar com Cristo, até numa oração nossa, numa leitura bíblica. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E a gente acaba não tendo tempo para Cristo. O próprio Jesus disse isso, falou, ó, algo sufocante sufoca a palavra, quando não é dado tempo para a palavra. Né? O cuidado da vida, o cuidado da preocupação do dinheiro, né? Os cuidados, as preocupações, acaba deixando a palavra de Deus infrutífera em nossas vidas, certo? Infrutífera em nós, como o semeador que jogou a semente em espinho, né? Que na verdade é o quê? O espinho é o cuidado da vida, a preocupação, e o que acontece? Fica infrutífera, fica sufocada a palavra em nós, certo?
Uma vez, uma professora de criança, ela ensinou assim pra gente, pros tios, né? Uma professora. Quem ora mais trabalha menos, ela falou essa frase. Eu guardei essa frase. E é verdade. Quando você ora, experimenta colocar em oração os teus afazeres, seja os teus afazeres domésticos, seja o teu trabalho, seja o teu questões ministeriais, seja o que for, coloque em oração. Quem ora mais trabalha menos, por quê? Na verdade, Deus entra na situação e Deus facilita a situação. É isso que acontece. Eu acredito que todos nós temos testemunhos nesse sentido, né? Então, experimente orar pelo teu trabalho, pela tua atividade, né? Antes de você começar o seu dia, entregue nas mãos de Deus e peça ajuda a Deus. Porque Deus já vai desatando os nós. Então, a gente se preocupa demais. Muitas vezes a gente se preocupa muito. Muitas vezes com a própria aparência, né? Sou muito baixo, sou muito alto, sou muito magro, sou muito gordo, sou muito jovem, sou muito velho. Aí Jesus diz o quê? Mateus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? Quem de vocês, pelo poder da preocupação, consegue acrescentar uma hora a mais na sua vida? Certo? Então, Jesus nos orienta ao quê? Jesus nos orienta não trabalhe mais e me busque, não é isso. Jesus orienta o quê? A gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que o nosso Deus nos orienta. Manter as nossas responsabilidades, claro, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se você olhar aqui o versículo 3, o salmista fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, a cura para preocupação é confiar no Senhor. Essa é a cura para preocupação. Foco da atenção, como a gente fala sempre. Se eu foco no meu problema, na situação difícil, o meu problema ele consegue crescer de um jeito que eu perco Jesus de vista, né? Se eu foco no meu problema, ele dá uma forma de crescer que eu perco Jesus de vista. Agora, de outro lado, se eu foco a minha atenção no Senhor, no poder de Deus, no amor de Deus, na capacidade de Deus, eu percebo que o meu problema diminui. Ele fica pequeno, porque eu estou focando no Senhor. Ponto de vista que você olha a questão. Foca no Senhor, no seu poder. E o seu problema, nosso problema, ele diminui. Certo? O inimigo, ele quer que a gente foque no problema. Você viu que o médico disse? Não tem solução. Vai ter que entubar. Vai ter que cortar. Não vai viver muito tempo. Né? Isso é uma conversa do nível humano. Temos que focar no Senhor. Lembra que Deus disse para Jeremias? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada difícil demais para o nosso Deus. E lembra o que eu disse? A fé atrai a atenção de Cristo. A fé atrai a atenção de Cristo. Se você confia no Senhor, se você tem um foco no Senhor, dificilmente você é consumido pela preocupação ou pelo problema. Vamos dar uma passada aqui no retrato. Vamos fazer um retrato do cristão aqui no versículo 3.
Por exemplo, qual é o objetivo de confiança? Qual é o objetivo de confiança do crente? O Senhor. Esse é o objetivo de confiança do crente. Qual é o modo de vida do cristão? Fazer o bem. Está aqui no versículo. Fazer o que é certo. Qual o lugar de habitação do cristão? Segundo o versículo, fala que ele vai habitar a terra. E qual a certeza de provisão que é dada no versículo? A certeza da provisão é a segurança. Confiança no Senhor, fazer o bem, você vai habitar na terra com segurança. Pulando aqui para o versículo 5. O versículo 5 fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Então, a entrega de algo ao Senhor, teu caminho, teu problema, tua situação, é a chave para a paz. A entrega ao Senhor é a chave para a paz. Toda vez que a gente tem um problema, a gente fica preocupado, a gente fica tentando olhar de outro ângulo, né? E parece que a coisa cresce de uma forma desesperadora. A gente tentou tudo e não consegue. Aí a gente chega à conclusão: Deus, não posso com esse problema. Deus, eu só tenho que confiar em Ti. E aí parece que a gente vê Deus agir, trabalhar, seja no que for que venha. Quando a gente entrega ao Senhor: Senhor, cuida dessa situação, entrego nas Tuas mãos. Aí, quando a gente vê Deus agir, a gente vê o quê? A gente, de repente, vê a paz de Deus nas nossas vidas. Está nas mãos de Deus, né? Essa questão está nas mãos de Deus. Ele fará a vontade dele. Se há algo te consumindo, entendeu? De preocupação, entrega nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Deus fará a vontade dele. Os caminhos de Deus são muito melhores que os nossos caminhos. São muito mais sábeis que os nossos caminhos. A gente acaba fazendo as coisas algo muito complexo. Mas Deus é simples. A paz, quando a gente entrega para Deus. Há alguma coisa tão difícil para mim? Outra coisa, o tempo está do seu lado se você está certo ou certa. Apenas aguarde. Vai vir à tona. Há uns anos atrás, mais especificamente nos Estados Unidos, um casal, um homem e uma mulher, eles criaram algo lá, as águas de Abraão, que era uma água que eles vendiam num frasco, e quem bebesse dessa água não envelheceria. Eles vendiam isso, né, nos Estados Unidos. Quem beba dessa água, você não vai envelhecer, né? Por uma doação financeira simbólica, ele te enviaria aquele frasco de água e você beberia e não ficaria velho, né? Com uns 30, 40 anos, a gente não se preocupa muito, né? Mas o cara, ele consegue enganar algumas pessoas que têm medo da velhice, né? Eles conseguem enganar ainda por um tempo algumas pessoas, né? E esse homem enganou, esse casal enganou muita gente por um tempo, e depois de um longo tempo, esse homem já velho, né? Ele foi visto, né? E ele estava lá bem velho já, né? Parece que não funcionou para ele a porção, né? Porque ele ficou velho, cheio de brinco, cheio de tatuagem, né? E ele parecia estar bem triste também, né? Ou seja, ele estava sofrendo as consequências da mentira dele toda, né? Ele envelheceu, ele estava velho, como todo mundo fica velho. E não pregava mais dessa água milagrosa, né? Que ele inventou.
mas ele enganou muito, por muito tempo, enganou muita gente nos Estados Unidos. Então as pessoas inventam coisas, muitas vezes, e não põem propósitos de Deus, e conseguem enganar as pessoas por um tempo, né? Ou seja, muitas vezes quando a pessoa está mal fisicamente, algum problema, alguma doença, ela procura ajuda, né? E muitas vezes acaba até sendo facilmente enganada. Por, esse antídoto aqui vai curar o teu problema, vai curar a tua impotência, né? Isso aqui vai curar você desse problema ósseo que você tem. Então, a gente vê muitas pessoas se aproveitando, né, da debilidade física de outras pessoas, certo? E parece que até quando a gente tem necessidade, muitas vezes a gente é mais facilmente enganado. Uma vez aqui tem uma farmácia aqui perto de casa, que a gente chama até, tem várias farmácias, né? Mas uma delas a gente chama até o atendente do atendente mentiroso, né? Eu e a minha esposa. Né? Eu nunca tive muito cabelo, mas eu tenho um remédio que eu tomo que dá um pouquinho de cabelo, né? Pouco. E uma vez eu fui nessa farmácia comprar um remédio, né? E o rapaz falou, esse remédio que tu toma não tem, mas tem aquele outro ali, ele trouxe um frasco assim, que tem um monte de vitamina aqui, papapá, e eu falei, mas vai, é bom? Ele falou, inclusive ele fez até um barulho assim, toque, que ia crescer, né, o cabelo, né, vai crescer, falou até umas palavras, né, é mesmo, aí ele me passou aquilo e me vendeu outra coisa também, aí vim para casa, né, mas o remédio não era tão bom quanto o remédio que eu tomava, né, fui enganado. Né? E uma outra vez eu voltei nessa farmácia para comprar um remédio que eu passei mal, né? Então não estava muito bem. E ele falou, eu perguntei, dá remédio para mim ABC. Aí ele falou assim, o remédio ABC não tem, porque quando a Covid está em falta em todas as farmácias. Leva esse aqui, ó. Aí eu, opa, fui enganado uma vez, né? A mesma pessoa. Falou, não, obrigado. Eu fui na farmácia do lado, 100 metros. Aí a moça da farmácia falou, tenho, tá aqui. Eu falei, tá em falta por causa de Covid? Eu falei, não, tem esse remédio aqui. Aí eu comprei o remédio. Então, ou seja, quando a gente está debilitado, a gente muitas vezes é facilmente enganado, né? Existem pessoas que se aproveitam dessa situação. Mas, lembra que eu falei? Se você está certo, o tempo está do seu lado. Então, muita coisa dura por um tempo, mas ela não permanece ao teste do tempo. Revendo, muita coisa dura por um tempo, mas ela não permanece ao teste do tempo. Aguarde pacientemente. A verdade vai aparecer, ela vai prevalecer. As coisas... Descanse no Senhor, pacientemente. As coisas vão aparecer. O tempo está do seu lado se você está certo. Aí, como a gente viu lá no versículo 3, né? O resultado é habitar com segurança na terra, desfrutar segurança. A palavra fala assim, que já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O próprio Jesus disse, olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, aqui mais um resultado da entrega, né? Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo, como o sol que você é inocente. Então, meu irmão, Deus é certo, Deus é justo. Embora o mundo ande em um caminho de mal a pior, em iniquidade, Deus deixará claro que você é justo. A justiça de Deus prevalece no final. Finalizando aqui, versículo 7.
Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, descanse no Senhor. Um resumo conclusivo aqui. Descanse no quê? Na vontade de Deus. Como nós estudamos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos, né? Ele tem o melhor para você, para o seu bem. Descanse no amor de Deus. Deus te ama. O maior princípio que a gente estudou, Deus é bom. Deus te ama. O amor dele por você é infinito. Nunca deixe o inimigo colocar na tua cabeça que Deus não te ama. Porque Deus te ama profundamente e o permitiu estar na comunhão dele. Descanse na misericórdia de Deus. Deus te recebeu de braços abertos. De braços abertos, perdoou os teus pecados e o trouxe para a comunhão com ele. Descanse no cuidado de Deus. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Eu vou orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta mensagem, Senhor. Como nós precisamos aprender a entregar a Ti, Senhor. A confiar em Ti, Senhor. Ainda mais nessa fase tão difícil que a gente vive, Senhor. Que o Senhor tome as nossas vidas nas Tuas mãos. Tome as nossas preocupações nas Tuas mãos. Os nossos medos nas Tuas mãos. Nos dá prudência, Deus, para seguirmos as orientações de forma certa, Senhor. Mas nos ajude a descansarmos em Ti, em meio a esse momento turbulento, em que a crise, a doença, o homem mau quer assaltar a nossa casa, quer tomar as nossas vidas de assalto, Deus, quer subtrair o que nós temos, Senhor, quer roubar as nossas saúdes, Senhor, a nossa vida, Senhor, está roubando os nossos vizinhos, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti e a descansar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, quem não conhece o Senhor tem que se preocupar, na verdade, né? Quem não deu oportunidade para o Senhor entrar na sua vida, está com um problema grande, sério. Nós conhecemos o Senhor, nós não temeremos. Né? Muitas vezes o doutor pode dizer, vai morrer, vai entubar, isso está acabando com a nossa mente, né? Está acabando com as nossas vidas, vai perder o emprego, né? Mas o Salmo nos dá um caminho, e esse caminho é confie no Senhor. Descanse no Senhor. Ele vai tratar. Deixe nas mãos de Deus e Deus nos ajude e nos abençoe sempre.